Capítulo 202. Absorvendo sangue de essência. A força do braço de Long Shen era extremamente grande. Aquela pedra assobiou no ar antes de se chocar contra a cabeça do Shadow Devil Leopard. Ele tinha acabado de se banhar vagarosamente nos raios do sol naquela enorme pedra e não tinha sido nem um pouco cauteloso, fazendo com que fosse atingido de frente. A força poderosa por trás de seu arremesso fez com que caísse para trás, uma grande protuberância aparecendo em sua cabeça. O Shadow Devil Leopard imediatamente soltou um rugido de abalar a terra e pulou, olhando em volta. "Droga, que cabeça dura!" exclamou Long Shen por dentro. Uma besta mágica de terceira categoria realmente era muito assustadora. Seu golpe de força total foi completamente inútil. Olhando em volta, o Shadow Devil Leopard rapidamente notou Long Shen. Dentro de uma área de vários quilômetros, o único outro ser vivo presente era Long Shen, então era fácil dizer quem era o atacante. Deixando escapar outro rugido, ele rapidamente atacou Long Shen. Sua velocidade era tão rápida que deixava para trás muitas imagens posteriores enquanto viajava, quase parecendo um fantasma. "Merda, eu calculei mal a distância." Long Shen amaldiçoou por dentro quando viu o quão rápido era. Com esse tipo de velocidade, ele realmente estava um pouco longe demais de sua armadilha. Long Shen imediatamente fugiu a toda velocidade. Ele empurrou seu footwork ao máximo enquanto fugia em direção à sua armadilha. Mas a velocidade do Shadow Devil Leopard era muito rápida. Long Shen ainda estava a 1 quilômetro de distância de sua armadilha quando ela o alcançou. "Droga, 4 pernas realmente são melhores do que 2. Long Shen amaldiçoou e jogou uma bola azul de Pilflame nele. A chama azul explodiu ruidosamente, dando um susto no Shadow Devil Leopard, fazendo-o parar instintivamente por um momento. Isso deu a Long Shen a chance de respirar enquanto ele continuava fugindo. Mas então o Shadow Devil Leopard rugiu mais uma vez e o perseguiu, aumentando ainda mais sua velocidade desta vez. Long Shen sabia que a maioria das bestas mágicas peludas temia o fogo. Ele estava com medo de usar sua chama azul, isso faria com que o Shadow Devil Leopard ficasse em guarda. Foi por isso que ele usou sua Pilflame simplesmente como um explosivo. Era alto, mas seu poder era fraco. Só teve o efeito de dar-lhe um susto. Vendo que ele estava se aproximando de sua armadilha, Long Shen ficou aliviado. Correndo rapidamente, ele levou sua força espiritual ao máximo, concentrando-se naquelas adagas. Uma bola de fogo ainda maior apareceu em sua mão neste momento. Quando ele ultrapassou o alcance da armadilha, ele jogou aquela grande bola de fogo. Uma enorme explosão abalou o mundo quando a chama azul imediatamente explodiu para se tornar 40 metros de diâmetro, ondas de calor surgindo dela. O Shadow Devil Leopard instintivamente desacelerou na frente dessa chama azul. Foi precisamente nesse momento que Long Shen usou sua força espiritual para liberar aquelas adagas dos arcos. 6 flechas dispararam como um raio, atirando direto no Shadow Devil Leopard. Seu corpo era tão grande que todas as 6 flechas acertaram. Normalmente, uma flecha tão comum teria dificuldade em romper a defesa de uma besta mágica de terceiro nível. Mas mesmo bestas mágicas de terceiro nível tinham pontos fracos em sua defesa. Seu ponto fraco era o abdômen.
Sua força defensiva era relativamente mais fraca ali, então, naturalmente, Long Shen preparou suas flechas para atacar ali. Mas, apesar de ser seu ponto mais fraco, as 6 flechas perfuraram apenas levemente a pele, nem mesmo afundando 1 centímetro. Esse tipo de lesão não era basicamente nada para uma besta mágica de terceiro nível. Mas já era o suficiente para Long Shen. Depois que aquelas flechas perfuraram seu corpo, Long Shen pôde ver a olho nu que sua carne estava ficando preta. Esse foi o efeito da intensa corrosão do veneno. Sentindo a dor aguda em seu abdômen, o Shadow Devil Leopard rugiu com raiva e atacou Long Shen. Long Shen convocou seu anel divino, bem como sua armadura de batalha Feng Fu. Uma lâmina flamejante apareceu em suas mãos, golpeando-a. Estrondo. Quando a lâmina de fogo cortou o Shadow Devil Leopard, uma energia aterrorizante enviou todas as rochas ao redor voando. Toda a grama murcha centenas de metros ao redor deles pegou fogo. Long Shen sentiu uma energia frenética mandá-lo voando. Ele só se estabilizou a dezenas de metros de distância. Uma marca carbonizada foi deixada no Shadow Devil Leopard, mas claramente não era um ferimento grave. Que poderoso! Long Shen ficou surpreso. As bestas mágicas Ferd foram inatamente suprimidas pelo fogo, mas a chama azul de sua Flame Salamander foi incapaz de causar qualquer dano. Isso não significava que a chama azul da Flame Salamander era fraca, mas que sua própria base de cultivo era muito baixa. Sua Pale Flame ficaria mais forte de acordo com a qualidade de seu Chi espiritual. Em termos de capacidade, Long Shen possuía tanto Chi espiritual quanto um especialista em transformação de tendão, talvez até mais. Mas antes de entrar no reino da transformação do tendão, a qualidade de seu Chi espiritual seria muito deficiente. Era como tentar comparar um fio de algodão com um fio de aço. Por mais fio que você tivesse, não seria capaz de atingir a resistência de um fio de aço. E então Long Shen sofreu muito devido ao seu reino. Se Long Shen também entrasse no reino da transformação do tendão, sua chama azul definitivamente seria capaz de ferir fortemente o Shadow Devil Leopard. Zumbido. O Shadow Devil Leopard de repente abriu a boca. Uma bola preta apareceu lentamente e uma pressão terrível prendeu Long Shen no lugar. Uma habilidade herdada. Long Shen ficou chocado. Isso era como Little Snow. Ele sabia que essas habilidades herdadas eram habilidades de batalha transmitidas pela linhagem e eram extremamente aterrorizantes. Quando aquela bola preta apareceu pela primeira vez, ela tinha apenas o tamanho de uma melancia, mas em apenas um piscar de olhos, ela cresceu vários metros mais larga. Uma pressão terrível fez com que até mesmo o espaço ao redor fosse esmagado. De repente, o espaço tremeu quando aquela bola preta disparou direto para Long Shen. Divida os céus. Long Shen não reservou nada, atacando com toda a sua força. A lâmina de fogo em suas mãos cresceu explosivamente e cortou aquela bola. Estrondo. A lâmina de fogo de Long Shen se partiu e ele sentiu como se tivesse sido esmagado por uma montanha. Ele foi jogado para o ar, vomitando sangue. Batendo em uma enorme montanha, Long Shen cuspiu mais sangue mais uma vez, sentindo que muitos de seus ossos estavam prestes a quebrar. Ele ficou completamente horrorizado. Este Shadow Devil Leopard era muito poderoso.
Quem poderia resistir a tal poder? Não é à toa que esse lugar é chamado de Cemitério dos Exilados. Neste momento, ele finalmente entendeu por que nenhum dos muitos gênios do Pico conseguiu sair vivo deste lugar. Ele realmente havia subestimado este lugar. Se uma besta mágica de terceiro nível já era tão poderosa, então quão forte era o final do terceiro nível? E até mesmo bestas mágicas de quarta categoria. Quando a poeira baixou, o Shadow Devil Leopard rugiu mais uma vez. Seu pelo estava completamente carbonizado e um corte profundo havia se aberto em seu corpo, do qual Long Shen podia até ver ossos. Obviamente, o ataque de Long Shen agora havia dado um golpe mortal nele. Se Long Shen usasse Split the Heavens mais algumas vezes, ele definitivamente seria capaz de matá-lo. Mas ele não foi capaz de usá-lo mais uma vez. O consumo de sua armadura de batalha Feng Fu era muito assustador. Usar um ataque naquele estado já era seu limite. Olhando para os olhos enfurecidos do Shadow Devil Leopard, Long Shen fugiu sem nem pensar nisso. Como ele ainda tinha alguma energia, ele realmente tinha que fugir enquanto podia. O Shadow Devil Leopard o perseguiu com raiva, mas sua velocidade atual caiu drasticamente. Anteriormente, era mais rápido que Long Shen, mas agora sua velocidade era a mesma que a dele. Long Shen sabia que sua velocidade havia caído não apenas por causa do ferimento que ele havia causado, mas também por causa da corrosão do veneno. Isso foi um excelente sinal para ele. Enquanto ele fugia, o Shadow Devil Leopard o perseguia o mais rápido que podia, mas sua velocidade gradualmente se tornava ainda mais lenta. Long Shen não se atreveu a ser descuidado. Vendo sua desaceleração, ele também desacelerou junto com ela, mantendo a mesma distância para deixá-la pensar que poderia pegá-lo se trabalhasse um pouco mais. Dessa maneira, Long Shen o trouxe correndo em um círculo ao redor de seu território. Ele não ousou sair correndo da área da centopeia de prata ou de seu território. Se ele atraísse mais bestas mágicas, isso definitivamente seria um desastre. Desta forma, ele fugiu por quase uma hora inteira. O Shadow Devil Leopard estava finalmente chegando ao fim. Já estava mancando e cambaleando, mas continuou a perseguir. Long Shen já estava morrendo de cansaço, sentindo como se também estivesse quase sem energia. Aquele ataque anterior quase quebrou todos os seus ossos. Depois desse tipo de corrida, ele realmente estava prestes a desmaiar. A dor irradiava de todo o seu corpo, mas ele só conseguia cerrar os dentes e continuar a correr. Finalmente, o Shadow Devil Leopard desabou no chão. Vendo isso, Long Shen também se sentou. Consumindo uma pílula de recuperação de Qi, ele se concentrou em recuperar energia. Mas ele também não se esqueceu de acompanhar os arredores. Afinal, neste tipo de deserto vicioso, ele pode morrer a qualquer momento. Ele não se atreveu a ser descuidado. Se ele não tivesse montado aquela armadilha e tivesse atingido aquelas flechas envenenadas, realmente teria sido um sonho louco para ele matar o Shadow Devil Leopard. Long Shen se sentiu ainda mais grato a esse ancião. Se não fosse por ele, levaria uma eternidade apenas para matar uma besta mágica de terceiro nível. A ajuda do ancião permitiu que ele economizasse muito tempo. Na verdade, foi uma maneira secreta de ajudar Long Shen a trapacear.
Long Shen notou que sua respiração já havia parado 2 horas antes, mas, de qualquer forma, ele apenas o deixou ali morto por mais um pouco. Long Shen esperou 6 horas inteiras. Ele havia recuperado cerca de 70 ou 80% neste ponto. Só então ele se aproximou cuidadosamente do Shadow Devil Leopard. Depois de usar sua chama azul para testar alguns lugares sensíveis e ver que não havia reação, ele finalmente teve certeza de que realmente estava morto. Na frente deste enorme Shadow Devil Leopard, ele se sentiu extremamente pequeno. Saltando em sua cabeça, ele primeiro cortou seu núcleo de cristal. Ele então pegou um barril de madeira e começou a coletar sua essência de sangue. Seu corpo era extremamente grande, então havia muito sangue. Quando todo o sangue foi coletado, havia um total de 3 grandes barris de sangue de essência. No entanto, todo esse sangue estava levemente preto por causa do veneno. Long Shen pegou um núcleo de cristal do tamanho de um punho e o jogou no barril. Menos de 1 hora depois, o sangue já estava completamente vermelho novamente. Pescando o núcleo de cristal, ele viu que alguns pontos pretos haviam aparecido em sua superfície anteriormente completamente brilhante. Usar o núcleo de cristal da centopeia de prata para extrair seu próprio veneno é realmente eficaz. O veneno da centopeia de prata era realmente muito precioso. Isso porque era possível matar presas com ele e depois recuperar o veneno. E a ferramenta para recuperar o veneno era precisamente seu núcleo de cristal. Ao absorver o veneno da presa de volta ao núcleo de cristal e, em seguida, transformá-lo novamente em veneno, ele seria capaz de reciclá-lo indefinidamente. Depois de purificar e extrair todas as impurezas do sangue da essência, Long Shen jogou o pó medicinal no sangue da essência. Não muito tempo depois, ele tinha um barril inteiro de 10,000 Bistessons Blood. Hora de colher minha colheita. Long Shen colocou a mão no cano. A enorme quantidade de sangue de essência foi loucamente absorvida em seu corpo. Capítulo 203. Matar você. Enquanto ele absorvia o sangue da essência da besta mágica, sua energia sanguínea crescia continuamente. 2 horas depois, ele havia absorvido completamente toda a essência. O sangue de Long Shen finalmente atingiu seu estado saturado. Em outras palavras, Long Shen poderia prosseguir com a próxima purificação. Hora de golpear enquanto o ferro ainda está quente. Long Shen respirou fundo e o chi espiritual de sua estrela Feng Fu começou a circular loucamente enquanto ele tentava romper a próxima barreira. O sangue de Long Shen estava fervendo e subindo, emitindo um som alto e estrondoso. Era como ferver magma subterrâneo. Uma energia infinita estava se acendendo. Aquela energia pura estava sendo enviada por todos os cantos de seu corpo. Estrondo. A aura de Long Shen explodiu. Pedras viraram centenas de metros no ar e uma poderosa onda de chi disparou em todas as direções. Finalmente cheguei ao 8º Even Stage. Long Shen soltou uma exclamação encantada. Cerrando o punho, ele sentiu uma energia infinita saindo dele. Na verdade, ele sentiu que tinha tanta energia que explodiria se não a usasse. Quebrando o punho do vento, Long Shen socou uma pedra. Aquela pedra que tinha vários metros de largura foi reduzida a pó. O poder do meu corpo físico aumentou ainda mais.
É quase assustador até para mim. Long Shen estava incrivelmente animado. Seu corpo físico realmente era seu aspecto mais poderoso. Ele não seria um especialista com foco em habilidades de batalha. O aspecto mais poderoso da Nine Star Hegemon Body Art era sua capacidade de aumentar o poder de seu corpo físico. Era realmente lamentável que o cultivo fosse tão lento. Caso contrário, basicamente não haveria necessidade de ele aprender habilidades de batalha. Não importa como seus oponentes o atacassem, ele poderia apenas dar um único soco para esmagá-los. O caminho da Nine Star Hegemon Body Art foca no corpo físico. Não posso perder tempo com habilidades de batalha ou outras coisas. Tenho que me concentrar nisso e no meu corpo físico. Tendo alcançado o 8º estágio celestial, Long Shen descobriu que sua própria força física havia se multiplicado várias vezes. Agora ele realmente entendia o que significava a parte Hegemon Body do nome dessa técnica. As habilidades de batalha poderiam tornar seus ataques ainda mais nítidos, mas sem seu corpo físico como base, todos seriam inúteis, não importa o quão poderosos fossem. Foi como Split the Heavens. Embora agora ele pudesse usá-lo com confiança sem se preocupar com uma reação, ele descobriu que, à medida que sua base de cultivo aumentava, o poder de Split the Heaven também aumentava muito, tornando-se cada vez mais aterrorizante. Além de seu próprio poder, isso também acontecia porque o corpo físico de Long Shen estava ficando mais forte. Aquele punho do vento quebrando anterior que ele havia testado agora era essencialmente inútil para o atual. Apenas seus sucos sozinhos eram comparáveis às habilidades de batalha da classe Terra. Isso mostrou o quão poderoso seu corpo físico havia se tornado. Long Shen confirmou o foco de seu cultivo. Ele não perderia seu tempo perseguindo Puldarussas técnicas de habilidade de batalha. Seria melhor se concentrar em aumentar sua base de cultivo com a Nine Star Hegemon Body Art. Depois de chegar ao 8º Heaven Stage, Long Shen descansou por um dia para se acostumar com sua nova força. No dia seguinte, ele mais uma vez começou a procurar novos alvos. Este deserto de escombros realmente merecia ser chamado de cemitério dos exilados. Puldarussas bestas mágicas de terceiro escalão estavam por toda parte. Mas Long Shen sempre escolheu seus alvos com extremo cuidado. Primeiro, ele selecionou aquelas bestas mágicas peludas defensivamente mais fracas, nem mesmo considerando mirar nas bestas mágicas escamadas. Uma razão era porque as flechas de Long Shen eram incapazes de romper suas defesas, mas a outra razão era que toda besta mágica escamosa possuía uma poderosa resistência ao veneno. Suas flechas envenenadas seriam basicamente inúteis. Além disso, a maioria absoluta deles era de sangue frio. Eles tinham mais carne, mas menos sangue de essência, então simplesmente não valia a pena. Long Shen foi capaz de usar sua poderosa força espiritual para observar bestas mágicas distantes. Ele preparou armadilhas com antecedência e fez planos meticulosos. Embora Long Shen tenha avançado para o 8º estágio celestial e seu corpo físico tenha se tornado incomparavelmente poderoso, ele não se tornou egoísta. Ele nunca mais escolheu bestas mágicas de terceira categoria. Isso não era um jogo. Um erro foi a morte. Long Shen não trataria sua própria vida como um jogo. Desde que chegou ao deserto de escombros,
ele quebrou completamente a relativa estabilidade ali. Os rugidos raivosos de Puldarussas bestas mágicas ocasionalmente soavam. Besta mágica após besta mágica desaparecer. Depois de mais meio mês, havia um total de 7 bestas mágicas de terceiro nível que caíram em suas mãos. Mas o que chocou Long Shen foi que, mesmo depois de absorver o sangue da essência de mais 7 bestas mágicas de terceiro nível, seu sangue ainda não havia atingido a saturação. Ele sentiu que havia atingido apenas a metade do nível. Em outras palavras, se ele quisesse alcançar o nono Eaven-stage, ele teria que matar pelo menos outras 7 bestas mágicas de terceiro nível. Esse tipo de dificuldade realmente o encantou. Isso porque um aumento tão grande na dificuldade sempre traria benefícios maiores também. Mas no momento, ele realmente precisava se apressar. Ele não era apenas uma pessoa no mundo, ele precisava voltar para todos para se vingar. O sangue de seus irmãos definitivamente não poderia ser sangrado por nada. Ele também não podia simplesmente deixar Tangvanher ficar tão magoado por nada. Para aqueles irmãos devotados da facção Revan Ars, ele precisava retornar o mais cedo possível. Caso contrário, com as naturezas desprezíveis de Guiyang, Lei Qiansang e Tiexayen, eles definitivamente suprimiriam seu crescimento o máximo possível. Ele temia que Tangvanher e Ezequiel fossem incapazes de lidar com esse tipo de opressão. Mas ele realmente não conseguia acelerar. Uma razão era que ele tinha que selecionar cuidadosamente suas bestas mágicas. Ele também teve que montar armadilhas e fazer um plano meticuloso. Mas o mais importante, Long Shen teve que evitar bestas mágicas de terceiro escalão a todo custo. Se ele encontrasse um deles, provavelmente nem teria a chance de fugir. Preocupar-se só trouxe mais preocupações, então pensar em tudo isso era inútil. Ele só podia continuar como estava. Ele já havia matado quase todas as bestas mágicas que conseguiu em uma área de 100 milhas. O resto eram aqueles que ele certamente não poderia derrotar. Long Shen só poderia começar a procurar em outras regiões. Ele estava apenas observando cuidadosamente quando viu uma pessoa distante. Era essencialmente inconcebível que houvesse outra pessoa neste cemitério de exilados. Long Shen se escondeu apressadamente. Observando furtivamente aquela pessoa, ele viu que o homem estava na casa dos 20 anos. Mas o mais estranho de tudo era que seu corpo não tinha nenhuma aura. Se ele não o tivesse visto com seus olhos, até mesmo sua força espiritual teria achado difícil senti-lo. Ele consumiu uma pílula de ocultação de aura. Long Shen imediatamente viu algumas pistas. Essa pessoa estava olhando ao redor. Ele então pegou um prato de jade e o pressionou levemente. Long Shen imediatamente sentiu o calor em sua cintura. Seu distintivo de discípulo havia deixado escapar uma flutuação. Seu coração afundou. No momento em que a flutuação veio de sua medalha, aquela pessoa imediatamente começou a correr em sua direção. Haha, Long Shen, você ainda está vivo. Essa pessoa ficou encantada, chegando na frente de Long Shen em apenas um momento. Long Shen não pensava mais em se esconder. Ele saiu abertamente, mas tinha um pressentimento extremamente ruim sobre isso. Quem é você? Perguntou Long Shen. Haha, eu sou Feng Hai, seu irmão aprendiz sênior.
O ancião Tu Fé me enviou para protegê-lo. Felizmente, você ainda está vivo. Essa pessoa riu alegremente, escondendo suas intenções sinistras. Então, agradecerei ao irmão aprendiz Sr. Feng. Para dizer a verdade, quase morri de medo nesses últimos dias, sorriu Long Shen. Isso é normal. Até eu fiquei apavorado vindo aqui. Venha, deixe-me trazê-lo de volta. Feng Hai veio para ajudar a apoiá-lo de forma extremamente natural, mas sua aura já havia começado a circular furtivamente. Long Shen tinha uma expressão agradecida sem a menor intenção de negar sua bondade. O irmão aprendiz Sr. Feng realmente é uma boa pessoa. O sorriso de Feng Hai tornou-se ainda mais brilhante. Ele realmente não esperava enganar Long Shen tão facilmente. Ele já havia estado preocupado que Long Shen já tivesse sido comido por uma besta mágica. Vendo que ele estava tão vivo, desde que o subjugasse, ele poderia facilmente capturar seu espírito na Soul Locking Pearl. Então, sua missão teria sido cumprida perfeitamente. Feng Hai não teve a menor defesa levantada contra Long Shen. Em vez disso, o ridículo encheu seus olhos no momento em que sua mão tocou o braço de Long Shen. Chegou a hora de subjugá-lo. Mas de repente ele ouviu um som de assobio atrás dele. Feng Hai ficou completamente chocado. Long Shen estava claramente bem na frente dele, mas havia um ataque vindo direto para suas costas. Desistindo de subjugá-lo neste exato momento, ele tentou se esquivar para o lado. Mas embora ele tenha soltado Long Shen agarrou seu braço, não o deixando escapar. Feng Hai olhou para o sorriso gelado de Long Shen com alarme. Ele imediatamente percebeu que Long Shen havia percebido suas intenções há muito tempo. Foda-se! Ele nem teve tempo de olhar o que vinha atrás dele. Mas sua intuição lhe disse que possuía uma ameaça extremamente grave. Sua aura explodiu e ele enviou Long Shen voando. Embora ele tenha feito o possível para se esquivar no último momento, seu ombro ainda foi arranhado por uma flecha, deixando uma linha de sangue. Ele ficou completamente assustado e estava prestes a atacar furiosamente Long Shen quando mais 3 flechas dispararam contra ele. Desembainhando sua espada longa, ele disparou um terrível raio de espada-ti que esmagou aquelas 3 flechas. Você se atreve a atacar furtivamente as pessoas. Feng Hai olhou furiosamente para Long Shen, não se preocupando mais em esconder nada. Long Shen sacudiu a poeira e falou lentamente por ele: Você acha que todos neste mundo são tão estúpidos quanto você? O Elder Tu Fé é uma pessoa extremamente justa e rigorosa. Você acha que ele enviaria alguém para me salvar? E se ele tivesse, por que ele enviaria você? Além disso, essa foi a decisão do líder da seita. Até mesmo um idiota perceberia que o Elder Tu Fé não faria isso. Se eu não adivinhei errado, você veio para me matar, e a pessoa que o enviou deve ser aquele velho bastardo do sol. Feng Hai primeiro se assustou, mas então riu. Ah, eu não teria pensado que você sabia tanto. Mas já que você tem, também não preciso perder meu tempo. Entregue seu anel espacial. Long Shen balançou a cabeça e perguntou levemente: por que devo entregar meu anel espacial? Você vai me deixar viver se eu fizer isso? Não? Mas posso prometer matá-lo um pouco mais rápido. Você não sentirá nenhuma dor.
Feng Hai apontou sua espada longa para Long Shen. Long Shen assentiu, isso é razoável. Se eu resistir, você me cortará em pedaços. Isso definitivamente será miserável e doloroso. Se eu não resistir, posso morrer de uma só vez. Que boa ideia! Mas tenho uma ideia melhor. Que ideia? Perguntou Feng Hai. Mas naquele momento ele de repente sentiu que algo estava errado. Um cheiro podre penetrou em seu nariz. Long Shen sorriu levemente. Ele finalmente percebeu. Sua aura explodiu e uma enorme lâmina de fogo apareceu em suas mãos. Para matar você,